Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. No vídeo de hoje eu vou te dar dicas ótimas de como escolher tapete para sua casa. Vamos nessa? Oi pessoal, tudo bem? Você já se deparou com algumas dúvidas, questionamentos de como escolher o tapete ideal para sua casa? Qual a altura do pelo, que tipo de material, tamanho, onde dá para colocar, onde não dá? Então, o vídeo de hoje é para você. Vou te mostrar dicas maravilhosas de como escolher tapete. Vamos lá. Primeira coisa, você tem pet? Tem pet em casa? Não tem? Tem criança pequena em casa que risca, rabisca e pinta e borda? Eu aqui tenho duas. Então, essas questões precisam ser respondidas antes de comprar o tapete. E também, né, pessoal, você precisa fazer uma avaliação de quão disposto você está a pagar uma lavagem mais frequente desse tapete. Se você não quer gastar tanto com lavanderia, e mesmo assim, se você dispõe de uma verba legal para ficar mandando o tapete para lavanderia com mais frequência, é importante também pensar que essa lavagem frequente do tapete vai desgastando o tapete. Então, são certas coisinhas, né, algumas ponderações que a gente precisa colocar aí na balança antes de comprar o tapete. Existem tapetes à prova de manchas. Existem tapetes ou carpetes que são feitos com fibras e essas fibras são resistentes ao manchamento, ou seja, quando derrama algum líquido ou sólido, essas fibras não absorvem por completo esse material. Então, por isso são resistentes a manchas. Não quer dizer que essas fibras não sofram desgastes, elas sofrem sim, mas são mais resistentes. É importante lembrar que quando acontece o acidente de derramar um líquido ou sólido, é importante fazer a limpeza logo em seguida, então para manter o seu carpete ou tapete com a mesma integridade de sempre. Se você tem um pet em casa, o mais indicado é optar por tapetes que tenham fibras mais rígidas e pelo curto. Por quê, gente? Porque nesse tapete é mais fácil de tirar os pelos do bichinho, mais fácil de fazer a manutenção, além do que esse tipo de tapete tem uma resistência maior, então resiste mais ao desgaste, o que vai fazer com que você tenha um tapete mais durável na sua casa. E qual a cor de tapete ideal? Quando você tem um pet, o ideal é você fazer uma concordância aí da cor do tapete com a cor do pelo do pet. Por quê, gente? Quando a gente tem um bichinho com pelagem branca e você tem um tapete escuro, logo você percebe então todos os pelos do bichinho. E o contrário também acontece. Então evite tapetes de cores muito escuras ou muito claras para que você não se incomode tanto com os pelos do bichinho no tapete. Agora, uma manutenção preventiva, ou seja, um aspirador com frequência, né, uma limpeza frequente do seu tapete vai mantê-lo sempre bonito e durável por muito tempo. E, gente, qual a espessura ideal do pelo do tapete? Os tapetes mais fininhos podem ter em torno de 5 milímetros, cuja trama já é a espessura do tapete. Então, esse tapete é um tapete de fácil manutenção. Os mais usados são tapetes com altura de pelo de 10 milímetros. Existe um tapete de 25 milímetros a 50 milímetros, que já são de pelo alto, que podem ser de pele, podem ser de nylon ou poliéster. E por fim, existem também os tapetes de pelo de 70 milímetros pelo alto, que são feitos de nylon ou poliéster. Para determinar, por exemplo, um tapete para sala de jantar, então você precisa pensar na sua dinâmica de família. Eu aqui na minha casa, sem condições, não posso ter um tapete embaixo da mesa de jantar,
Porque é passar nervoso, né, gente? As crianças são pequenas, estão aprendendo a comer sozinhas. Então, num ambiente onde as crianças já são maiores ou um ambiente onde só circulam adultos, você pode sim utilizar um tapete embaixo da mesa. A não ser que você forre esse tapete, né, gente? Mas como eu não gostaria de forrar, enfim, viver com o tapete forrado, eu optei por não ter tapete embaixo da mesa de jantar. Então, mas de qualquer forma, é recomendado que você utilize um tapete de fácil manutenção para a mesa de jantar. Um tapete que tenha aí uma pelagem em torno de 10 milímetros. Pessoal, e quais são os tipos de tapete? Nós temos o carpete, que tem uma espessura entre 2 e 10 milímetros. Esse tipo de material é indicado para colocar em ambientes como salas, como dormitórios. Existe sempre uma preocupação em relação a doenças respiratórias, né, em função de ambientes com carpetes. Esses carpetes, hoje em dia, já são tratados e já são tidos como antialérgicos. Particularmente, eu não indico a colocação de carpetes em casa. Eu sou uma pessoa que sofro com rinite, os meus filhos também. Então, quanto mais limpo e fácil de limpar é o ambiente, menos doente as crianças ficam, a gente fica. Agora, que ele é aconchegante, esse toque ao caminhar, ao andar dentro de casa é gostoso, isso com certeza. Agora, se você não sofre com essas ites, então você pode usar e abusar dos carpetes no dormitório, na sala também. Existe o tapete do tipo Dury, agora me corrijam se essa pronúncia não está correta, que é um tapete de algodão cru com uma trama bem apertada. Ele é indicado para áreas internas, ele pode vir cru, né, natural, com a aparência de um algodão natural, ou também pode incluir cores na sua composição. É indicado, então, como eu falei, para as áreas internas, mas ele tem um toque mais durinho. Então, esse tipo de tapete é um tapete bom para você ter em um ambiente que tenha pets, porque é de fácil manutenção. Existe o tapete de vinil. Esse tapete de vinil é um tapete resistente, resiste a intempéries, ele tem um toque mais plástico e a sua trama, a aparência dele já imita um sisal. Esse tapete pode ser colocado internamente ou externamente. E você pode encontrar esse tipo de tapete com desenhos geométricos. Existem os tapetes de tear nacional. Esse tipo de tapete são feitos com lã ou com algodão. Você pode encontrar com diversos desenhos e ele tem essa pegada mais rústica, essa pegada mais artesanal, ideal para você colocar em um ambiente assim com um ar mais colonial. Existe o tapete de nylon. O tapete de nylon é um tapete resistente, ele não encolhe, ele não desbota e é um tapete que pode ser utilizado em ambientes internos. Ele é um tapete que faz bastante sucesso em função da sua praticidade pela manutenção. É um tapete fácil de limpar e de lavar. Existe o tapete de pele. O tapete de pele natural, ele pode ter o formato do animal ou pode ser retalhos, né? Enfim, configurados, costurados, formando um desenho geométrico. É muito importante, se você optar por esse tipo de tapete, que você se certifique do abatedouro, de onde vem essa pele. Se é um abatedouro certificado, né, gente? Você pode encontrar ele tanto de couro natural, que é o couro bovino, ou também sintético. Existem também os tapetes rústicos, que são compostos por fibras como sisal, o seagrass ou mountain grass. Então, esse tapete já tem um toque mais áspero e é bastante resistente. Esse tipo de tapete rústico, ele é ideal para você colocar em áreas de alto tráfego, pois ele é muito resistente, então vai durar bastante, é o tapete ideal para esse tipo de local.
Existe o tapete shag, que é o tapete de pelo alto. É um tapete muito confortável, feito de nylon ou poliéster. Então, esse tipo de tapete com um pelo mais alto, ele é indicado para uma sala de TV, um home theater, um dormitório. Vale a pena fazer esse investimento porque a sensação de aconchego é muito legal. Existe o tapete convencional com uma espessura de aproximadamente 10 milímetros. Esse tapete ele é confeccionado com lã ou seda. É um tapete de pelagem média, ele não é um tapete felpudo. E ele é super legal para você aplicar em áreas que você necessita de uma limpeza mais frequente. Então, esse é um tapete bastante utilizado, um exemplo de tapete convencional de pelagem média é o tapete persa. Existe o tapete Killing, que é dito um tapete sem pelo. Esse tipo de tapete é confeccionado com lã ou seda e pela sua baixíssima espessura, ele é um tapete bastante maleável, indicado para você colocar em ambientes internos. Então, esse tapete pode ser utilizado como uma passadeira, você pode utilizar num dormitório. É interessante colocar esse tipo de tapete em um local que não tenha tanto tráfego, para não desgastar o tapete. Gente, são muitos tipos de tapete, não é mesmo? Você já escolheu o seu? Ainda não? Mas antes disso, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não, gente, não tô acreditando. Se inscreve aqui, deixa o seu like, ativa o sininho, assim você não perde os vídeos que estão vindo por aí, tá bom? Gente, é muito tipo de tapete. Agora, pessoal, a escolha deve ser feita com base na dinâmica da sua família, com base na dinâmica que você tem em casa. Se você tem os bichinhos, se você tem crianças pequenas. Eu aqui em casa utilizo o tapete somente no meu escritório, por duas funções. Primeiro, para ele absorver o som, ajudar com a acústica desse ambiente. Outra questão importante é o toque, especialmente no inverno. É super confortável ficar sem sapatos trabalhando com o pezinho no tapete, é muito gostoso. Na sala de estar, gente, como eu tenho os meus pequenos, eu retirei o tapete da sala, porque dava muita manutenção. E ao invés disso, eu coloquei um tapete que é um tapete fofinho de plástico. Esses tapetes de criança, sabe? Que tem uma espuma no meio, assim. Então é um tapete que ele é muito legal para criança porque ele é lavável. Você tem um isolamento térmico legal porque ele é cheio de bolhas de ar internamente e você tem duas estampas, certo? Então é um tapete que tem nos atendido super bem durante esse tempo aí, especialmente na pandemia. Claro que eu tô louca para me livrar dele, que ele já tá horrível. Mas, para quem tem criança pequena, eu super indico esse tapete. Eu vou botar uma fotinho dele aqui, vocês não reparem porque ele já tá, olha, bem surradinho, porque ele é muito usado, mas eu super indico para um local que tem criança e criança que brinca bastante, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado a ver os diferentes tipos de tapete e para quais locais a gente pode usar cada um. Um super beijo!